prezados estudantes, vamos introduzir a parte de eletrodinâmica, que é um dos conteúdos mais importantes da eletricidade, cobrados em provas externas, como a questão do consumo de energia e resistores elétricos. A eletrostática, nós estudamos que as cargas elétricas estão em repouso, né? E que essa carga era dada por N número de prótons ou elétrons vezes uma constante elementar. A elementar, que é a constante dos prótons e elétrons. Na eletrodinâmica, nós vamos estudar os elétrons em movimento. Dinâmica de movimento, elétrons, o movimento dos elétrons. Na natureza, para a gente estudar, começar com o conceito de corrente elétrica, a gente vai partir do princípio do movimento dos elétrons. Na natureza, os elétrons estão desordenados. Todos os materiais, eles estão, um está descendo, um está subindo, um está indo, um está retornando, né? Um está empinado de um lado, outro para o outro. Então, os elétrons estão bagunçados, em desordem. Para que esses elétrons deixem de ser desordenados e entrem numa ordem, é preciso que haja uma chamada DDP, diferença de potencial. Então, a corrente elétrica é quando existe uma diferença de potencial para fazer com que os elétrons deixem de ser desorganizados e passem a ter uma ordem, passem a movimentar enfileiradinho, um atrás do outro, seguindo uma ordem de movimento. Para que isso ocorra, existe uma voltagem ou diferença de potencial. Aplicando essa diferença de potencial, a gente vai ter aqui, vai criar o polo positivo e negativo no sistema. Então vamos ter aqui, ó, elétrons, prótons. Os elétrons, existindo aqui um geradorzinho, que vai fazer uma força elétrica, fazê-los movimentar, eles estão locomovendo. Aqui existe no material, o centro desse material, um fio de cobre, de metal, um ferro, os elétrons passam numa chamada área de secção transversal. Então, isso aqui é uma área dentro dessa fiação, para acender uma lâmpada, fazer o funcionamento de uma geladeira, por exemplo, os elétrons estão seguindo essa ordem de movimento e passa por essa área de secção. Então, a DDP, que a gente diz a diferença de potencial, seria de uma extremidade à outra, existe uma diferença de voltagem. Existe próton, existe elétron, isso causa uma DDP, diferença de potencial. Esse movimento ordenado é o que faz existir a corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica, nós vamos ter o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é o que a gente viu agora na ilustração, que os elétrons saem das cargas negativas, percorrem a área da secção, atravessa ela e chega até as cargas positivas. Posteriormente, bem antes, havia um sentido da corrente elétrica chamado de convencional, em que os elétrons saem das cargas positivas, saem dos prótons e chegavam nos elétrons. Nesse só um sentido convencional, que na realidade são os elétrons que estão em movimento no sentido de carga negativa para positiva. Para estudar a corrente elétrica, a gente tem o conceito de condutores isolantes. Os condutores são materiais que os elétrons estão fracamente ligados ao núcleo dos átomos e eles locomovem com facilidade, como o ferro, o metal, o alumínio. Eles são elementos que os elétrons eles entram em ordem com facilidade, então são chamados de condutores. Os isolantes são chamados também de dielétricos, né, que são materiais que os elétrons estão muito grudados no núcleo do átomo, por isso é tratado de dielétrico. Materiais como o vidro, borracha, cerâmica e plástico, esses dielétricos estão grudados no núcleo do átomo e eles não locomovem com facilidade. Então, eles não conduzem corrente elétrica, seria o que a gente diz na prática. O cálculo da corrente elétrica, o cálculo para representar o movimento desses elétrons em um condutor, é quando, matematicamente, eu tenho a chamada intensidade da corrente. E intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga que percorre esse condutor dividido pela variação do tempo. Nós vimos que a carga é dada em coulomb, o tempo em segundo. Coulomb por segundo corresponde ao ampere, que a gente viu lá no início dos estudiosos da eletricidade. Então, a unidade de medida da corrente elétrica, para homenagear ampere, é dado em ampere.
Temos um exemplo para a gente aplicar essa fórmula. Pela secção, pelaquela área reta de um condutor de eletricidade, passam 12,0 coulomb de carga a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a 2, 1,5, 1,00802. Então, nós vamos aplicar a resolução à fórmula da equação da intensidade da corrente. Então, aplicando lá que I é igual a Q, carga pela variação do tempo, I é igual a carga 12,0 dividido por... Repara que lá estava em minuto. Um minuto tem 60 segundos. Então, tem que converter de minutos em segundos. O tempo tem que ser dado em segundos. 60 só cortar o zero, né? Colocar aqui 12 dividido para 6, 2. Então, 0,2 amperes corresponde à letra E. Então, essa aqui é a fórmula científica para calcular a intensidade da corrente. Nós temos também um segundo exemplo que envolve a forma prática. É quando você compra uma lâmpada, compra qualquer aparelho eletrodoméstico, ele vem com os dados nominais, que seriam os valores, as condições para uso. Ele vai dar uma voltagem, a voltagem tem que ser ligada, e qual que é a potência daquele equipamento. Então, um aquecedor de água tem as seguintes informações nominais: 220 volts, 6.600 watts. Qual a corrente máxima que ele suporta? Então, não dá para a gente resolver por essa fórmula envolvendo carga e tempo, porque aqui nós não trabalhamos com as unidades de carga e tempo. Aqui ele deu foi diferença de potencial, voltagem e potência, watts. Então agora nós vamos aplicar a forma chamada de forma prática e não a científica, que seria, aqui alguns vão dizer mais para frente, para achar a potência de π, né? P igual a I vezes U. Então, isolando o I, a intensidade da corrente é a potência pela a tensão, a voltagem, qualquer dado nominais que vem no equipamento, para você saber se a corrente que ele suporta é possível de fazer o cálculo ou não, é só aplicar essa fórmula. I é a potência pela tensão. I é igual. A potência do equipamento era 6.600 watts, dividido pela voltagem, que é 220 volts. Podemos eliminar o zero e fazer 660 por 22. 66 por 22, 3, com o zero lá vai dar 30 amperes. Então, a corrente máxima suportada por esse aquecedor é 30 A. Então, eu posso obter a corrente elétrica tanto pela forma científica quanto pela prática. Vou deixar alguns exercícios no GR8 para a gente treinar posteriormente. Bons estudos!